colunas. No vídeo de hoje eu resolvi separá-lo do vídeo de janela anabólica para que a gente consiga entender um pouco melhor sobre alguns aspectos temporais dessa janela anabólica e separar um pouco ciência de empirismo que nós vemos em redes sociais e pela internet, certo? Então, no vídeo de hoje, no outro vídeo, nós comentamos a janela anabólica, o que é, qual é o fenômeno. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha no outro link, que a gente consegue observar bem como é esse processo, qual é a função dele, como é que a fisiologia do nosso corpo responde frente a um treinamento físico. E nesse vídeo nós responderemos agora, a gente vai entender o que a ciência sabe até o momento, né? Qual é o melhor momento para realizar essa refeição, certo? Então, a janela anabólica, né, ela é um processo fisiológico, ela é um processo que nós teremos induzido frente a qualquer exercício do nosso corpo, mas com uma amplitude muito maior a treinamentos de força ou de hipertrofia, ou aqueles que envolvem levantamento de peso em comparação àqueles exercícios, por exemplo, de resistência aeróbica. Resistência aeróbica induz essa resposta, mas num grau muito menor em relação ao treinamento de força. O que a gente sabe, então, até o momento? Se eu busco fazer uma janela anabólica bem sucedida, né, o timing, o momento que eu vou oferecer esse nutriente é primordial para que isso aconteça e criar um perfil anabólico. Quando eu falo perfil anabólico, vem do termo de criar substâncias simples, aminoácidos, digeridos do nosso corpo, e proteínas complexas ou contráteis que vão ser úteis para o meu processo de hipertrofia muscular, tá? Então, o que eu estou relatando aqui para vocês é o que a ciência traz por meio de diversos estudos. Isso está presente em um dos posicionamentos oficiais da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva de 2017, comentando sobre alguns aspectos, qual é o melhor momento, quanto que nós sabemos hoje até o momento, né, sobre esse processo. Então, isso envolve estudos fisiológicos, estudos que foram testados, ensaios clínicos, meta-análise, estudos com animais para avaliar mecanismos também de como esse processo acontece para saber como tratar da melhor forma. Então, vamos lá. Nós sabemos que o balanço positivo, ou seja, o perfil anabólico, mais síntese do que degradação de proteína muscular, só acontece no estado alimentar. Ou seja, se eu optei por algum motivo realizar o meu treinamento ou não realizar um pós-treino que contenha nutrientes, eu não vou induzir janela anabólica. Isso nós não temos nutrientes para realizar essa sinalização celular específica. Então, se eu busco manter ou desenvolver a massa muscular, eu tenho que organizar no meu plano alimentar alguma refeição que venha a repor ou fornecer esses aminoácidos pós-treinamento físico, seja suplementado ou alimentar. Então, em jejum, nós não devemos fazer se eu busco hipertrofia, certo? Segundo ponto, qual é o melhor momento para realizar? Nós sabemos que até 4 horas, em alguns estudos mostraram 5 horas após a realização de uma sessão única de exercício de força, é suficiente, né, para já induzir essa margem de 4 até 5 horas no momento que eu termino a sessão, até 4, 5 horas passadas do término da sessão, eu tenho mais síntese de proteína muscular. Uma boa analogia que eu consigo imaginar para essa condição é, quando eu saio do treinamento físico, o meu músculo parece muito como uma esponja. Ele vai absorver tudo que tem de nutriente em algum período específico pós-treinamento físico, né? E essa esponja, como uma esponja absorve bem água, nosso músculo vai absorver muitos nutrientes que virão próximo da circulação do leito muscular. Aminoácidos, carboidratos, né? Alguns ácidos graxos que vão sinalizar algum momento específico, mas principalmente aqui na nossa fala, aminoácidos essenciais e não essenciais, certo? Então, o pico que nós sabemos, ele tem em torno de 30 minutos. Essa faixa, ela não é reta, graficamente, ela tem um crescimento muito íngreme, mas que ela tem um pico e depois ela começa a gradativamente reduzir. Nós sabemos que essas 4 horas pós-exercício, né, são mediadas por fatores de transcrição ou sinalizadores ou proteínas envolvidas no processo de transcrição ou de indução de síntese de proteína muscular. Essas proteínas tornam-se mais ativas e, portanto, fosforiladas no domínio intracelular para que forneça mais essa resposta anabólica, e elas tornam-se muito mais ativas em comparação ao seu modelo fisiológico de repouso, até mais ou menos 4, 5 horas, né? Então, eu tenho nessa situação como realizar um treinamento de força, depois do treinamento de força realizar essa refeição, né? E procurar mais ou menos organizar uma refeição que forneça esses nutrientes ideais, né? A primeira pergunta que a gente vê, então, quando eu terminar o meu exercício, eu tenho que suplementar algo o mais rápido possível para eu induzir mais resposta. Não é isso que eu estou dizendo, né? E não é isso que a ciência comenta, né?
realizar suplementação ou uma refeição imediatamente no momento que eu acabo a sessão de treinamento físico não foi medido que traz benefícios mais palpáveis do que, por exemplo, a realizar refeição dentro dessa janela anabólica de até 1 hora, 4 horas depois do exercício. Ou seja, o melhor pós-treino que nós temos para realizar é o banho. Tomar um banho e simplesmente depois realiza a sua refeição, enfim, jantar, almoço, lanche, pós-treino, o que for, com mais calma, com mais tranquilidade, porque ainda vai estar computado nessa janela anabólica por horas após o término. Curiosamente, sabemos que se eu realizar um treinamento de força, e quando eu falo treinamento de força, não é um treinamento de academia de 3 séries de 15, um treinamento que vai ter visar o aumento de força, são séries muito mais reduzidas com número, né, de volume, mas com uma carga muito maior, uma intensidade muito maior também a ser realizada, que o meu objetivo em desenvolver mais é força. E ao induzir mais força durante o treinamento físico, treinar força faz com que eu tenha um prolongamento dessa janela anabólica, né? Nós sabemos que em alguns estudos, até 24 horas depois do meu exercício físico que eu realizei no dia anterior, eu ainda continuo com alguns resquícios de predominância de síntese de proteína muscular após uma refeição. Ou seja, se eu treinei ontem, no dia anterior, é capaz das minhas refeições proteicas ainda induzirem um pouco de resposta, mesmo que clinicamente irrelevante, né? Mas tem um pouco mais de síntese de proteína muscular do que em repouso. Isso é muito curioso porque o corpo sofre, na verdade, uma agressão, que é o processo do exercício físico, e ele tenta voltar à sua homeostase, ao seu equilíbrio nessas horas depois. Ou seja, não é normal o corpo ter essa resposta, não é normal o exercício físico para o corpo naquela sessão. É por esse motivo que o corpo humano acaba adaptando ao longo do tempo, gerando mais força, gerando mais volume, gerando mais capilarização, mais organelas, mais adaptação de resistência aeróbica e de endurance. Tudo isso tem um motivo por trás. E a janela anabólica não é diferente. O corpo, quanto mais utilizado, mais desafiado, esse é o melhor termo, quanto mais desafiado após esse treinamento físico, ele vai precisar talvez de mais tempo para poder recuperar. Por isso que o treinamento de força, nós geralmente não treinamos todos os dias o mesmo músculo, né? O mesmo grupamento muscular, porque eu vou precisar de uma janela maior, eu vou precisar de mais tempo para poder novamente estar pronto para realizar outro treinamento de força no mesmo grupo muscular que eu treinei há alguns dias. Então, na janela anabólica, não é um pouquinho diferente. Então, se o requerimento proteico ele é atingido ao longo do dia, se eu conseguir organizar igualmente ao longo do dia essa proteína, ótimo, é isso que eu quero para induzir hipertrofia, e não uma refeição, literalmente, com um canhão de proteínas logo após o treino. Conforme eu mencionei num outro vídeo, se você ainda não viu, dá uma olhada lá no outro vídeo, que o corpo humano tem uma taxa máxima de absorção de proteínas para cada quilograma por refeição, né? Então não adianta eu colocar 2, 3, 4, 5 medidores scoops, porque eu estou malvado, né, no suplemento, porque o benefício não vai ser convertido em músculo, muito menos em proteína. Esse excesso de nitrogênio que eu estou colocando para o meu corpo, seja alimentado ou suplementar, o meu corpo vai utilizar, pegar o que vai ser útil ou não. O que for útil ele vai absorver e o que não for ele excreta. É natural, isso faz parte da nossa fisiologia. Então, para a gente não colocar farelo fora, se for de suplemento ou alimento, né, se o meu objetivo é específico para esse fim, vale a gente usar essas dicas, ler bastante os posicionamentos oficiais e sempre acompanhar o que a ciência traz sobre o tópico. Esse é um tópico que está constantemente mudando. Hoje, 2020, na data que esse vídeo é postado, o cenário é esse. De repente, daqui a alguns anos, mudou. Pode ter um outro perfil, novas descobertas, outras estratégias que outros pesquisadores e cientistas de fisiologia, nutrição esportiva e bioquímica avaliaram e viram que pode ter uma estratégia diferente. No entanto, cabe ao profissional nutricionista saber trabalhar com evidências, menos com achismo e muito mais com atualização constante de educação continuada para ter sempre a melhor atuação profissional possível.